Oi pessoal, boa noite, tudo bem? É, Hoje nós vamos dar sequência aí na nossa aula de análise e controle de processo. Vou deixar aqui gravado para você assistir. Primeiramente, eu vou começar com as respostas lá no canal, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou colocar a aula do dia 20/8, né? Muito bem. Eu tinha feito algumas perguntas sobre análise, né? Potenciometria, análise de pH, acidez, né? No caso, potenciometria, análise de pH e acidez. PCTS, análise da sacarose, pó e Brix. Ok. Determinação da pó e Brix, impureza mineral da matéria-prima. Análise da pó e Brix é o que a gente está falando, né? Brix do caldo, grau alcoólico, grau alcoólico do álcool, né? Também densimetria, ok. Análise da sacarose, pó e Brix, pureza, determinação do pó e Brix. Determinação do índice de preparo, também uma análise que nós vamos ver aí, né? Que vai determinar como a moenda conseguiu, desculpa, como a cana foi preparada e como ela foi extraída, né? Uma simulação, uma análise importante para a gente, para acompanhar como está a moenda e como está o preparo dessa cana. Enfim, é, é, no mais é praticamente isso. Pó e Brix, pureza do caldo, são análises que a gente está vendo, tá bom? Eu vou abrir agora aqui, não está aberto, eu esqueci de abrir, mas eu abro agora aqui. Vai demorar um pouquinho, eu vou abrir a aula de hoje. Então a aula de hoje está aqui, análise de pó e Brix, a sequência, tá? Tá como aula 2 aqui, mas é a continuação da aula. Nós paramos no Brix, né? E agora, a partir de agora, nós vamos falar sobre pó, tá bom? Ok. Determinação da pó. Pó. Luz proveniente de uma fonte radiante propaga-se em todas as direções. Considerando uma determinada direção, a luz vibra em números infinitos de planos, mas quando seu percurso atravessa um polarizador, ela vibra num só plano, né? As substâncias apresentam a propriedade de girar plano de luz polarizada, são denominadas opticamente ativas, no caso os açúcares, que são as substâncias de interesse, né? Principalmente a sacarose. Frutose e glicose não é determinado na usina por esse método. Poderia, mas não é determinado. Inclusive, a frutose e a glicose são contaminantes do açúcar, né? Sim, eles servem para fazer álcool. Porém, eles são contaminantes nessa análise específica. Eles interferem nessa análise, tá bom? Características das ondas eletromagnéticas. Aqui está uma onda hipotética. Na realidade, a onda, na prática, ela não é assim, tá? É uma onda hipotética. Por que ela é hipotética? Porque ela está mostrando um plano de movimento e um plano de campo magnético, que é perpendicular. Então você tem um movimento e um plano perpendicular. Ela se move dessa maneira. Ela gera um campo eletromagnético perpendicular, um campo magnético perpendicular ao seu campo elétrico, tá? Ela se movimenta assim. A luz natural, ela, na verdade, ela se movimenta em N planos no espaço. Aqui é uma representação. Representação da trajetória da luz no espaço. Na prática, a luz vibra em infinitos planos. A luz polarizada apresenta apenas uma orientação. Os equipamentos, eles trabalham com luz polarizada. Então, como é que funciona? A luz vem aqui, vibrando em várias direções, como mostra aqui essas setinhas. Ela vem em várias direções, passa por dentro desse aparato e ela sai só nesse plano, tá? Ela passa por dentro desse aparato e sai normalizada numa direção só, tá? Após a luz passar pelo polarizador, ela modifica sua trajetória, tornando-se plano polarizada. Esse princípio é usado para a determinação de substâncias oticamente ativas que são capazes de girar o plano de luz polarizada, como os açúcares.
Substâncias como álcool não são capazes de girar o plano de luz, pois não são oticamente ativas. Dentro do caldo, as 3 substâncias oticamente ativas são sacarose, frutose e glicose, sendo que a frutose ela gira a luz para a esquerda e a sacarose gira para a direita. Então, quanto mais frutose, pior para essa análise, tá? Aí, dá para analisar? Dá. Aí, acima de 1%, por exemplo, o ideal é fazer uma correção da análise. Não tem problema nenhum, mas se faz uma correção, né? Então, é uma medida de contorno aí para resolver esse problema da interferência, tá bom? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, tudo dentro do plano. Eu estou dando uma lida aqui para ver se falta alguma coisa. Vamos lá. Substâncias que são medidas através da POL. A POL tem como finalidade determinar a porcentagem de sacarose presente na cana. A escala sacarimétrica é definida através do seguinte princípio. Como é que fizeram? Pegaram uma solução contendo 26 gramas por 100 ml de solução. Colocaram num tubo de 20 centímetros de comprimento a 20 graus. Temperatura importante, tá? Proporciona um desvio do plano de polarização ao qual se atribuiu o valor de 100 graus S e denominou-se a unidade de 100 graus S, tá certo? Então 100 graus quer dizer 26 gramas em 100 ml, que é a concentração de sacarose a 20 graus, tá? Importante frisar que esse equipamento ele tem uma faixa ideal de trabalho a 20 graus. O valor zero corresponde à água destilada, então 100 graus S corresponde a 26 gramas em 100 ml. A sua leitura é X. Então chegou-se a uma fórmula que X é 0,26 vezes a leitura, tá? Essa leitura precisa ser corrigida, tá certo? É uma leitura corrigida. Eu acho que eu não coloquei aqui nos comentários, mas eu explico por que ela tem que ser corrigida. Como a POL é definida como porcentagem em peso, o valor acima deverá ser corrigido com a densidade da solução. Uma das correções da leitura é a densidade, mas ela também é corrigida, né? Essa leitura aqui, na verdade, ela é corrigida, tá bom? Eu vou tentar fechar esse Teams aqui para ele parar de me buzinar. Bom, vamos lá. Ele não para, não tem jeito. Ele fica aí me azucrinando. Bom, essa leitura ela é corrigida pela densidade, tá? Por que ela é corrigida pela densidade? Porque ela é calculada em massa. Ela é calculada em massa. Por ela ser calculada em massa, ela precisa ser corrigida pela densidade. Você divide o volume pela densidade, você acha a massa. Então, aí você tem o cálculo da POL, que vai gerar um fator de POL. Então, através do Brix, a gente consegue determinar o fator. Esse coeficiente aqui ele é encontrado na prática em umas tabelas de Brix. A gente tem o Brix e ele já te dá esse coeficiente que você multiplica pela leitura corrigida, tá bom? Já falo sobre essa leitura corrigida. O que seria? Quando a gente fizer uns cálculos, né, na próxima aula nós vamos fazer alguns cálculos. Hoje não. A solução deverá proporcionar um recurso óptico livre de interferências. A clarificação deverá proporcionar soluções límpidas e de coloração atenuada. O tubo polarimétrico deverá estar totalmente preenchido e livre de bolhas. Então, a solução tem que ser clarificada. Com o quê? Com reagentes clarificantes. Deixa eu só responder aqui. Acontece, tá? Vamos lá. Por que ela tem que ser clarificada? Desculpa, tá? Que eu estou em aula e aí acaba que aparecem essas mensagens. Por que ela tem que ser clarificada? Porque não se pode colocar dentro daquele equipamento ela turva, porque ela vai apresentar uma leitura incorreta. Então a gente faz uma clarificação dessa solução.
O reagente clarificante ele apresenta um certo desvio na análise, então a gente tem que fazer um cálculo de correção dessa leitura. Então essa leitura aqui ela será corrigida também pelo clarificante. O tubo polarimétrico deverá estar totalmente preenchido e livre de bolhas também. A lente das extremidades dos tubos deverão estar perfeitamente limpas, tá certo? Temperatura da análise deverá ser a 20 graus, porque foi estabelecido que ela é 20 graus. Essa análise é específica para substâncias opticamente ativas, né? Outras substâncias não são detectáveis por essa análise. Determinação da POL. A aferição do aparelho deve ser periódica utilizando padrões que o acompanham. Para transformar a unidade de graus S para grau Z, tem uma formulinha, tá? A gente não usa grau Z, tá bom? É só que tem essa fórmula, mas a gente não usa não. Que existe grau S aqui no Brasil e grau Z acho que em outros países aí, tá? Mas a gente não usa. Interferentes. Bom, aqui está um equipamento, né, da análise da sacarose, né, o polarímetro, o sacarímetro, né? Altos índices de frutose e glicose afetam significativamente o resultado. Para que a análise da POL tenha um valor adequado, o teor de AR do caldo não deve exceder 1%. A mistura clarificante tem que ser a mesma para o cálculo da leitura sacarimétrica corrigida. Caso utilizar clarificantes diferentes, deve-se conhecer o fator de ajuste. Amostras não clarificadas não podem ser determinadas. Então, o básico é isso, tá? Normalmente se usa um clarificante à base de cloreto de alumínio e selite, né? E um pouco de cal. Então essa mistura clarificante é o que faz a clarificação do caldo. Se a gente trocar o clarificante, também a gente tem que fazer um cálculo com esse novo fator desse clarificante. Dá pouca diferença, mas tem que fazer, tá bom? A tabela está um pouquinho pequena, eu vou tentar ampliar aqui no F5. Ver se eu consigo ampliar ela. Ela melhora. Não, aqui é do BRICS, né? Deixa eu achar ela aqui. É a tabela do fator de POL. Então, eu peguei um fragmento da tabela. A gente tem aqui o BRICS de 10 e ele vai crescendo. Ó, 10, 10.1, 11, 12 e vai crescendo até o 26. Essa tabela tem mais números para baixo e mais números para cima. Como que a gente usa a tabela? Eu peguei aqui, ó. O cálculo da POL é a leitura corrigida vezes o fator de POL. O que é a leitura corrigida? É uma formulinha que calcula a leitura corrigida por causa do clarificante, tá? O fator de POL é o dado aqui. Exemplo. Por um BRICS de 15.8, a gente vai aqui na tabela, ó, 15.8. Aqui, ó, 15.8. O valor é 0,2449. 0,2449. Você multiplicando 0,2449, tendo a leitura sacarimétrica 56, você chega numa POL de 13,71. Então, para analisar o BRICS, para analisar a POL, nós precisamos do BRICS. Então, precisamos primeiro fazer a análise do BRICS. É importante fazer a análise do BRICS e a sua temperatura para achar o BRICS certo, né? Corrigido. Resumo da análise. Aqui está errado, era para ser POL, tá? Aqui está errado. Resumo da análise da POL, esqueci de mudar. POL. Leitura sacarimétrica da sacarose a 20 graus. Luz plano polarizada. Luz que tem sua trajetória em uma única direção e pode ser utilizada na análise da POL. Temperatura importante devido ao parâmetro ideal de leitura. Os açúcares redutores interferem significativamente na leitura da POL, sendo necessária sua análise. Os açúcares redutores então interferem na análise, né? Precisa saber o teor de açúcar redutor por uma outra análise. A densidade no meio interfere no cálculo.
Assim, é necessário determinar sempre o Brix antes de se determinar a pol. Você precisa do valor do Brix. A pol serve apenas para analisar substâncias oticamente ativas. O álcool, por exemplo, não apresenta essa característica química. Tá certo? E assim a gente termina essa aula, essa parte, né, da pol. E espero que vocês façam uns exercícios. Leiam as questões, são 5 questões para resolver. E depois, caso haja dúvidas, vocês postam as dúvidas ou as questões, se quiserem, na área lá no canal, que a gente pode abrir uma discussão, tá bom? Então aguardo vocês daqui a pouco. Até. Tchau.